Mais um Temos Futebol na área, final de Copa Espírito Santo, um jogo sensacional entre Vitória e Atlético Itapemirim. Vitória surpreendeu, ganhou de 3-0, goleou o Atlético, teve golaço, teve polêmica. E nós vamos comentar, obviamente, tudo aqui, menos que a gente esquecer, que a gente esquece alguma coisa, mas... Sempre fica alguma coisa para trás. Mas vamos tentar comentar tudo que aconteceu no jogo. Hoje, Cabeleira aí, com a camisa do Tupi, homenagem, né, Cabeleira? Aos 80 anos aí, do mais querido de Vila Velha. É velhinho, né? O pessoal acha que 80 anos. Novo, mas muito tempo amador. Tupi, esses dias que eu fiquei sabendo que a história do Tupi, o primeiro campo do Tupi é onde hoje é o Marista. Eu não sabia disso. Então, eu estava conversando com a velha guarda lá da Toca. E legal, um time que tem história, e quando muitos aí chegam e não aguentam o rojão pesado que é o futebol capixaba, Tupi tá aí, parabéns, principalmente para o Rogério Pedrinho e família, que segura ali o touro à unha. É isso aí. E vamos falar agora então do jogão, né? Final lá no Salvador Costa entre Vitória e Atlético. Dá um resuminho então da partida, né? Primeiro tempo, achei o jogo parelho, Cabeleira. O Atlético até criou oportunidades, mas perdeu essas oportunidades. Teve pelo menos duas com o Varley, uma com o Caio, uma com o Heine, que eu me lembro. Vamos vendo aí nos melhores momentos enquanto isso, né? Enquanto a gente vai falando aqui. Mas o Vitória saiu vitorioso no primeiro tempo, mesmo assim conseguiu um gol de falta, né? O Cássio, que é o lateral artilheiro, coisa rara no futebol. E a gente tinha comentado no programa anterior que o Vitória era o único time que havia ganho do Atlético. E eu achei assim os jogos bem semelhantes, vamos dizer assim. Também aquele jogo que o Vitória havia ganho, o Atlético havia começado melhor. Mas o Vitória, para mim, a gente vai comentar bem assim, durante o programa. Para mim o Vitória está com aquilo que a gente chama assim de sorte de campeão. E o primeiro gol do Vitória, achei que foi uma falta boba ali na lateral. Tinha três jogadores do Atlético contra 2 do Vitória. Uma jogada já quase morta. O Marcos Felipe, que é um jogador que bate muito, deu um rapa ali no Chiquinho sem necessidade. Acabou na falta bem batida pelo próprio Chiquinho. O Cássio, ele voltou até um pouco para cabecear, cabeceou muito no cantinho. Apesar que eu acho que o goleiro Leandro, que é um bom goleiro, o goleiro do Atlético, bom goleiro, mas ele deu um passinho pro lado ali e aí acabou traindo ele, que não conseguiu chegar na bola, que foi muito no cantinho. Você vê que ele pula bem na bola, esticou o corpo todo, mas concordo com você, acho que esse passinho ali, que ele movimentou o corpo ali, foi o que tirou o tempo de reação dele para chegar melhor na bola. E no primeiro tempo também a gente teve um outro duelo entre ataque do Vitória e a defesa do Galo, que foi o duelo Nilo e Lucas Piacentin, né? O Nilo que infernizou a defesa do Atlético o jogo todo, acho que amarelou quase todo mundo ali, que ele é um jogador que briga muito, né? Toda jogada, e quase fez um gol no primeiro tempo ainda, que aí o goleiro Leandro pegou muito bem, deixou a mão ali embaixo, mas nessa jogada eu achei que foi falta do Nilo no Lucas, que deu um empurrãozinho. Sim, assim, a arbitragem também, que a gente vai falar durante o programa aí. Para mim, o único ponto que a arbitragem vacilou foi... Sorte que não saiu o gol do Vitória, porque senão daria problema. Não, era a semana inteira de choro aí. Mas aí, já no segundo tempo, o Vitória foi pro segundo tempo na frente, né? Como a gente disse, o Atlético até criou pelo menos 4 oportunidades de gol, mas não conseguiu marcar no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vitória avassalador, chegando 2 gols em 7 minutos. A impressão ali no intervalo, quando acabou o primeiro tempo, era que apesar do Vitória estar vencendo o jogo, o Atlético, pelo volume de jogo que estava apresentando, tinha assim, plenas condições de reverter aquele resultado. Mas veio o segundo tempo e aconteceu o golaço do Jean. Golaço mesmo. E como um amigo disse, o goleiro Leandro, mais uma vez, um personagem, coitado, sofrendo gol, mas o pulo do Leandro até torna mais bonita a plástica do lance, que ele pula muito bem, vai no limite que ele consegue, mas a bola faz uma curva sensacional. E ele tirou a bola do marcador primeiro, que o marcador também marcou bem, se você olhar assim.
mas colocou muito efeito na bola, a bola entrou ali naquele espacinho só onde dava para ela entrar mesmo. Foi um gol para rever milhares de vezes, muito me lembrou o gol da Copa S, acho que semifinal do ano passado, do Vitinho, só que lá foi de falta, né? Aquele gol do Vitinho, que a bola fez uma curva muito bonita, um gol muito bonito do Jean, e logo na sequência, 6 minutos depois, 7 minutos, terceiro gol do Vitória, batida de falta do Cássio, que a gente falou, lateral, bate falta muito bem, faz gol de cabeça, é um dos artilheiros da equipe com 3 gols junto com o Nilo e com o Chiquinho. Bom jogador, muito bom jogador. É um jogador que não se fala muito, mas para mim um dos principais jogadores aí desse elenco do Vitória. Ele bateu a falta, ele tinha batido uma falta praticamente da mesma maneira e quase resultou num gol parecido com o Serra. Que a bola ele bate meio cavada, mas com força, a bola faz uma curva, engana o goleiro, rebate, e aí a zaga da defesa, a gente viu nos melhores momentos aí também que não foi impedimento, o Léo Breno estava na linha certinha, a zaga do Atlético deu mole de não acompanhar, aí o Léo Breno livre só guardou. Eu achei assim, o Leandro ele poderia estar um pouco melhor colocado na bola. Que ele pega voltando, só que mesmo enganou. Só que mesmo assim, é uma bola, como você falou, bola batida com muito efeito, o que os antigos falam aí, a bola venenosa. E bola de falta no meio, às vezes é mais difícil para o goleiro que uma falta aqui que é dos cantos da área. A falta no meio você não sabe onde é que o cara vai bater. Você vê que pela curva da bola ele tomou uma direção, voltou, deu rebote para o meio da área. Mas aí pra mim a principal falha era a defesa que não acompanhou. Tinha que ter alguém ali pelo menos para atrapalhar o jogador. A defesa tinha que estar ligada no lance. Sim. Ainda mais com a bola parada, né? Sim, com certeza. E o Atlético também, depois de ter feito 3 gols, sentiu, né? Sentiu, demorou a se rearrumar no segundo tempo. Você vem jogar na capital como o favorito. É o melhor time do campeonato, no papel. Até no papel e pelo que apresentou em campo era o Atlético. Pela campanha, que só tinha uma derrota. A gente citou muito aqui que o Atlético, devido ao calendário, poderia com esse time ter chegado melhor até mesmo no estadual e chegou como favorito. Você com 7 minutos do segundo tempo, tomando de 3-0, não tem astral que aguente. Você vai ter algum momento do jogo você vai desabar. Sim, aí eu achei que sentiu, né? Só começou a ter uma reação quando saiu o Heraldo, saiu o Caio, saiu o Heraldo, aí entrou no lugar do Heraldo o Alexandre, bom jogador para mim, aposto com vocês que vai entrar como titular, até porque o Atlético vai precisar de velocidade, vai entrar como titular no sábado, porque ele entrou, ele criou uma oportunidade que o Harrison defendeu para variar e sofreu o pênalti. Numa jogada infeliz do zagueiro Ferrugem, né? Ele jogou a bola no pé do Alexandro, que deu o drible no Ferrugem, o Ferrugem segurou ele. E sem necessidade, porque o Harrison já estava fechando o ângulo ali do chute, acho que pegaria o eventual chute do Alexandro, e pênalti claro, né? Sim. E do pênalti você está falando mais uma vez. Eu ia falar isso, justamente aproveitar a deixa do pênalti para falar do Harrison, que mais uma vez pegou muito nesse jogo. Pegou o pênalti muito bem, que se você vê no lance, ele não se adianta, ele pula só quando o Varley vai ali para a batida mesmo. E muito bem, eu até falei na hora, esse pênalti parece que foi só para ele se consagrar mais ainda, talvez o melhor jogador do campeonato no geral até agora. Alguns podem dizer que o pênalti foi mal batido, mas se o goleiro não estiver lá, não estiver bem, não chegar inteiro como ele chegou, não pega. E ele chegou assim inteiro na bola, ele assim, se o pênalti fosse um pouco mais pro canto, ele ainda pegaria. Você vê assim pela postura dele ali na hora de defender a bola. E o Harrison, para mim, nem o melhor goleiro do campeonato, é o melhor jogador do campeonato. Porque até o momento agora, todos os lances que a defesa, por algum motivo, deixou passar, ele esteve presente. E nesse jogo, mais uma vez, ele saiu lá fora da área para tirar a bola. Sim, sim. Isso eu acho que é a única dúvida que poderia ter nessa de melhor do campeonato. Claro que depende de mais um jogo ainda para cravar isso. O Ranieri, infelizmente, contundido, não jogou nesse jogo. E quem se destaca na final sempre ganha os pontinhos a mais. Ranieri, infelizmente, não jogou. E acho que o Atlético sentiu a falta do Ranieri também, né?
Sentiu, bom jogador, né? A gente já repara nele há bastante tempo. E obviamente sim que a perda dele fez falta ao Atlético. Outro fator, achei que o Caio, que é depois do Ranieri o artilheiro do time, não foi bem, só teve uma chance, aquela que ele isolou, ele no primeiro tempo chutou muito mal, livre na área. Então é um garoto, 21 anos, então normal até, né, sentir aí a final, mas não foi bem. E talvez os problemas lá extracampo do Atlético durante a semana tenham influenciado, né? O treinador que ia sair, que não ia sair, essa coisa de dois treinadores. Zanata aparentemente está em atrito com o presidente do clube. Então aí teve agora um problema aí que saiu no Globo Esporte, de jogadores ficaram satisfeitos que o time não concentrou, viajou para Vitória no dia da partida em vez de chegar um dia antes e se concentrar. Então acho que esses problemas influenciaram também, né? Mais uma velha máxima do futebol, né? Muito cacique para pouco índio. Agora, sobre o Atlético que a gente sabe, é o time que tem grana no futebol capixaba. Você tem que vir um dia antes, você tem que viajar um dia antes, como é praxe até mesmo do Atlético. Sim. Quantos jogos na Grande Vitória aqui costumam ficar até aqui em Vila Velha? Claro que é mais longe, mas por exemplo em Águia Branca eles foram antes, se concentraram, mas o certo seria fazer isso, né? Sim. Ainda mais para um jogo final, futebol você tem que manter o que dá certo, com certeza possível. Uma coisa que você falou do Caio, jovem, acho legal a gente citar a média de idade. Sim. Então vamos falar agora, terminar mais uns comentários sobre o Vitória e a gente entra nisso. Comparar as médias de idade dos dois times, porque eu acho que isso tem feito diferença para o time do Vitória. O time do Vitória é um time jovem, média de idade do titular que entrou na final foi de 24 anos e meio, enquanto a do Atlético de 29 anos, a média de idade do Atlético. Isso é média. E claro que 29 não é velho, nada, mas você vê 5 anos de diferença. Quase 5 anos de diferença. E o que a gente tem falado sempre desse time do Vitória é que é um time jovem, mas não é um time jovem assim, subiram o garoto da base porque não tinha opção. Foi um time jovem, mais jogadores jovens de qualidade e já com alguma rodagem. A gente vê assim que o normal é o time estar em crise, sobe a base. Chama o garoto. Não é o caso do Vitória. O Vitória tem jogadores aí jovens, mas de qualidade, que já foram experimentados em outros clubes. E isso, para mim, o maior exemplo aí é o Henrique, que eu já conhecia, do Espírito Santo. E essa média baixa em termos assim do Vitória, para mim é um fator que explica o Vitória em 2 jogos esse ano, contra a Desportiva e contra o Serra. Ele decidiu o jogo no final do jogo com o time inteiro. Claro. E isso, claro, que não deixa dos méritos da preparação física, né? Do Wesley Martinelli, que era preparador, agora treinador. O time está correndo o Nilo, aos 50 do segundo tempo, ele estava voltando para marcar a lateral do Atlético. Então você vê nisso a vontade que o time está. Né? E é um time de muita pegada, o time do Vitória está com muita vontade, muito preparo e muita pegada. É um time que você viu durante o jogo, você viu também nos melhores momentos, um time que roubou muita bola do Atlético em qualquer lugar do grupo, mas muito especialmente lá na frente no ataque, roubou bolas do Atlético, estava sempre chegando junto, muita pegada, muita vontade. Eu acho que isso, mais do que tática, o que está fazendo diferença no Vitória é vontade, técnica dos jogadores que são bons e o preparo físico. Que é a característica de treinadores que são preparadores físicos de origem. Sim. Obviamente, o time vai ter uma tática treinada por ele, mas são treinadores que valorizam muito a parte física. Sim. E a gente vê isso no Vitória. E uma coisa que eu queria falar semana passada, acabamos esquecendo, que é Orlando da Hora foi demitido como treinador, mas ele tem parte nesse... Isso, é um personagem já tradicional aqui do futebol capixaba. Controverso. Sim, polêmico. Mas é o seguinte, o Vitória não teria chegado até aqui sem a mão dele, quando trouxe a barca do Orlando, que já foi mais forte, mas ainda faz muita diferença no futebol. Sim, e o Orlando disse que os jogadores não são dele, não é empresário de ninguém, mas são jogadores que a gente conhece, que já fizeram vários trabalhos com ele. Especialmente se a gente citar aí como exemplo os 3 que artilheiros do time, o Nilo, o Chiquinho e o Cássio, 3 que estavam no 12 ano passado, vice-campeão capixaba. Então, aí, como a gente falou, Orlando da Hora, polêmico.
o Vitória, ele não teria chegado até aqui sem o Orlando lá no começo, mas também não teria chegado se o Orlando tivesse um Vitória até o momento. Provavelmente. Então foi aquela receita que até o momento está dando certo. Para terminar desse jogo, antes da gente falar nas nossas perspectivas para o próximo, falar da arbitragem, trio Diógenes Padovani, Valberson Zanotti e a Catiúcia Berger, muito bem, né? Muito bem, muito bem. A gente na semana passada deu aquela ripada na arbitragem. Pela confusão, mais pela confusão dos acréscimos do que... Agora sim, eu gostei, firmes na marcação do pênalti. A gente viu depois no replay que realmente os jogadores do Vitória não estavam impedidos no terceiro gol. Foram vários lances. E ali é só na hora. Ele, assim, tem muitos jogadores que ficam um provocando o outro. Até isso ele conseguiu controlar bem o jogo. Que a mão na bola do Thiago no primeiro tempo, do Vitória, que o pessoal do Caio pediu pênalti, para mim, mão colada no corpo ali, sem dúvidas. Aquele gol anulado do Heraldo, que o Heraldo, para mim, faz a carga do Harrison. Eu sou o maior crítico dessas faltas em goleiro, que o goleiro sai pulando para cima dos outros e o juiz marca a falta. Mas nessa, tá claro, o Harrison se projeta para cima e o Heraldo faz a carga nele para baixo. A comparação que você pode fazer é o seguinte: fosse o Harrison um jogador de linha, seria falta? Seria, porque ele fez a carga em cima do jogador. Sim. Então é falta, independente de ele ser goleiro ou não, o Heraldo fez a carga nele. Sim. O terceiro gol do Vitória, que a gente disse, não estava impedido. O pênalti claro. Claríssimo. A expulsão do Pirão, justíssima. Acho que a única falha que a gente já falou, aquele empurrão do Nino Lucas Piacentin, poderia ter prejudicado o jogo, mas ainda bem que não foi gol. Eu cheguei a ter uma dúvida na hora do lance numa bola de mão do Thiago, mas depois eu vi o replay, realmente ele estava com a mão recolhida. Não havia motivo ali para ele dar o pênalti mesmo. E no lance do terceiro gol do Vitória, o Valberson Zanotti, que era o bandeira muito bem, porque era um lance difícil, né? O jogador sai sozinho, a gente costumava criticar muito aqui, eu acho que isso melhorou bastante. Do bandeira que marca o impedimento no susto. Nessa Copa S diminuiu bastante isso e tá de parabéns aí o Valberson nesse lance, muito bem marcado, um lance difícil. Então, terminar com perspectiva para a próxima partida lá no Sumaré, sábado às 16 horas da tarde, transmissão do Torcida S e da TV Capixaba. Estarei lá comentando essa partida. Essa semana comentou o grande Rui Monte, mas eu estive lá no estádio assistindo também. O que você espera? O Atlético vai ter que ir para cima, porque tem que fazer 3 gols pelo menos para ter pênaltis. Quando você fala em jogo nesse horário, das 16 horas, fico feliz por 2 motivos. Jogo em estádio com iluminação, uma coisa que me agrada muito, faz falta no Espírito Santo, e jogo que vai passar na TV. Se você não puder o estádio, mas o pessoal da Grande Vitória, do Norte, tem um joguinho para você ver na televisão. E a expectativa que eu acho assim, que o jogo virou, o favorito passou a ser o Vitória. Ninguém leva 3 gols numa final e fica impune, é isso. E é quase 4, né? O Vitória poderia ter feito até mais. E assim, com o peso que o Atlético não joga no seu estádio. Vai até Cachoeiro, tem que ver se a torcida vai com 3-0, a torcida vai sair de Itapemirim, vai para Cachoeiro em peso. É um estádio maior. A gente sabe que nosso amigo Tigrão vai, com certeza. Sim, mas será que aquela torcida que tem que ir em peso, será que eles vão sair de Itapemirim e ir para Cachoeiro? Uma coisa é você, durante o jogo, você construir um resultado, que foi o que o Vitória fez. Até mesmo com um time vencendo um time. E que poderia ter sido até mais, porque perdeu muito gol quando o Atlético se perdeu no segundo tempo, poderia ter feito mais. Você vencer um time que é superior a você no papel. Agora, é uma situação diferente, até psicologicamente mesmo. A pressão você já passar a semana inteira sabendo que você vai jogar um jogo derradeiro e que você precisa desesperadamente de fazer 3 para ir para os pênaltis. E seu adversário também tem essa informação. E para os pênaltis, se for para os pênaltis, já tem o Harrison aí que está com tudo, pegou pênalti no último partida. Tem isso ainda, se fizer 3 ainda tem pênalti. Acho que vai ser uma das poucas vezes que a FES botou no regulamento a chance de ter pênaltis. Porque geralmente dava vantagem para a melhor campanha. Tirando aquela Série B
que Tupi subiu, Que foi porque foi jogo único. É isso, tirando essa aí, a Federação Capixaba não gosta muito Não gosta muito de pênalti, não. Mas a gente gosta. Vou fazer um pedido aí pro pessoal da TV Capixaba, caso aconteça o Atlético fazer um milagre de levar para os pênaltis, de não botar a transmissão para botar um Datena da vida aí na hora dos pênaltis, não. Porque pênalti a audiência até aumenta nos pênaltis, que a galera sai no WhatsApp mandando alerta de pênalti, que todo mundo gosta da emoção que é pênalti, né? Menos quem torce pro time. Sim, a melhor situação é quando você tá de fora, não tá torcendo pro pênalti. Para terminar o palpitezinho, o Marquinho não veio hoje, não mandou o palpite, mas semana passada vocês acertaram o vencedor. Eu fui apostar no Atlético para ser diferente, me dei mal. Acho que nem o mais fanático torcedor do Vitória chutaria o placar 2 de 3-0. Mas o que você apostaria para esse jogo? 2-1 pro Atlético. Eu acho que vai dar emoção, 2-0 Atlético, para ser aquele jogo emocionante. Então é isso aí, final da Copa Espírito Santo, sábado, 16 horas, Sumaré, Cachoeira de Itapemirim, Atlético de Itapemirim e Vitória, e ao vivo no Torcida S pelo Facebook, YouTube e na TV Capixaba, canal 10 em HD. Confira aí que o jogo promete, porque aqui no Espírito Santo nós temos futebol.